Todas as imagens que mostramos em nossos vídeos são nossas. Nós dois editamos, escrevemos os roteiros, gravamos tudo e ainda voltamos para buscar a câmera. E fazemos isso com muito amor e cuidado. Por isso pedimos que nos ajude curtindo e divulgando nosso trabalho aqui. Estamos viajando com recursos próprios, então se você quiser colaborar com qualquer valor, nosso Pix está na descrição do vídeo. Há meses vivemos sobre uma bicicleta. Percorremos milhares de quilômetros com a força das nossas pernas. Foram vários estados brasileiros e agora entramos no nosso segundo país. Sai do Uruguai, amor! Agora você sentiu que você saiu do país? Passaporte carimbado? Nossa, 24, vem quando eu fiz 7 meses. Dentre os desbravadores do mundo do cicloturismo, essa façanha de chegar em outro país de bicicleta parece minúscula. Dentre os que utilizam o carro para ir à esquina, parece algo gigante. Mas ela tem o tamanho que tem, nem grande nem pequena, e nem de longe é minúscula ou gigante. Ela tem o tamanho que tem. Pegar a segurança de 4 paredes de tijolos, a segurança de um salário, de estar rodeado das pessoas que amamos e a segurança de uma rotina e arremessar tudo pela janela foi o melhor que pudemos fazer. Não estávamos seguros. Quem sai para o desconhecido nunca permanece a mesma pessoa. Eu conheço milhares de Andres. E eu, milhares de Brunos. A América do Sul continua estendida sob nossos pés, e seguimos fazendo os contornos que a geografia nos obriga. Foram 17 dias pelo litoral, 400 quilômetros. Entramos no dia 24 de agosto. Estava tudo muito caro e as cidades estavam vazias pela baixa temporada. Passamos à base de muita sopa de legumes. Fazia muito frio e o vento não cessava. Para economizar, buscamos acampar de maneira selvagem pelas lindas lagunas que encontramos. E esses foram os melhores dias por aí. Logo no primeiro dia, dormimos às margens da Laguna Negra, que fica em frente ao Parque Nacional de Santa Teresa. Não conhecíamos o local e nem sabíamos o que encontrar. Fomos com o instinto que aprimoramos na viagem. Uma estrada de terra nos levou para a laguna que só víamos pelo Google Maps. Chegamos ao pôr do sol. Tivemos que deixar as bicicletas e descarregar todo o equipamento. É engraçado, fora das bicicletas, nossa bagagem parece muito maior. Montamos nossa casa laranja e cozinhamos sob um céu de milhões de estrelas. A Laguna Negra mede quase 10 quilômetros de uma ponta a outra. E por que é chamada de Laguna Negra? Vamos te mostrar. Acho que começamos bem em terras estrangeiras. No segundo dia, acordamos com a laguna que se misturava com o céu. Estamos em terras estrangeiras. O que vamos estranhar aqui? A comida, os costumes, a língua, a moeda, o café? Agora fazer isso, cabe nas bicicletinhas. Visitamos o Parque Nacional de Santa Teresa. Cuidado pelo exército é onde fica localizada uma antiga fortaleza. Ali, espanhóis e portugueses disputavam terras que nunca pertenceram a ambos, mas a fortaleza estava fechada quando fomos. O parque protege bosques que se prolongam até a costa oceânica. Há um sombráculo e um invernáculo com diversos tipos de vegetais. Além de um banco de plantas com centenas de espécies do mundo todo.
A fauna é composta de muitas aves, anfíbios, répteis e alguns mamíferos. Visitamos um refúgio silvestre onde os animais são tratados antes de retornar para a natureza. A entrada é totalmente gratuita e há muito o que conhecer ali. E você pode fazer tudo de carro ou moto, ou você pode fazer do melhor jeito, pedalando. Chegamos ao fim do dia em Punta del Diablo. Fomos recebidos na casa do Capitão Tornillo. Fizemos uma linda trilha entre árvores até chegarmos na Laguna Costeira de Brioso, em Águas Dulces. As lagunas costeiras foram formadas há milhares de anos, quando houve um aumento no nível do mar que formou não só esses lagos, como também os campos de dunas e cordões de areia no litoral uruguaio. A Laguna de Brioso tem uma cor peculiar, e é um importante lar para algumas espécies de plantas e animais. A vegetação do entorno é formada de árvores grandes que formam um cinturão de proteção de um dos lados da laguna. Era aniversário do Bruno, o primeiro fora do Brasil. Queríamos chegar em Cabo Polônio, mas descobrimos que o acesso é bem mais difícil com as bicicletas. Então nos contaram de um caminho alternativo para fazer a pé. De Valizas, atravessamos um arroio e mais dunas por 9 quilômetros. A trilha foi dura, mas cheia de surpresas. O céu estava com nuvens, o calor forte e o chão seco, mas o ar estava cheio de som. Com o oceano nos acompanhando, zigue-zagueamos entre a vegetação rasteira e as grandes rochas do caminho, quase sempre avistando o farol de cabo à nossa frente. Finalmente chegamos à reserva de lobos marinhos, e lá ficamos por um tempo. Aos pés do farol, um mar de lobos e leões tomavam banho de sol sobre as pedras quentes da costa. Alguns nadavam e pescavam, enquanto outros se moviam de modo desajeitado. Comemos os sanduíches que levamos, com pão caseiro feito pela Andre. Cabo Polônio talvez seja o ponto turístico mais conhecido da costa, depois de Punta del Este. A população é pequena, formada por pescadores, artesãos e funcionários do farol. Voltamos exaustos para Valizas. Pois é, passamos meu aniversário caminhando por 18 quilômetros. Foi o meu melhor aniversário. As cidades da costa uruguaia são parecidas. Pedalar por esse país é desafiador, sobretudo pelo preço do básico. E o Uruguai não é tão plano como dizem. La Pedreira, La Paloma, Rocha, El Caracol. As cidades foram passando uma a uma. Hora do lanche. Percorremos um caminho mágico até levantar a barraca às margens de mais uma lagoa, a Lagoa Garçom. Uma ruta que segue entre a água doce de lagos e o oceano. No Uruguai, o amarelo das acácias se espalha por todas as vias e o sol se move de maneira diferente do que estamos acostumados. O vento é brutal, mas as paisagens são incríveis. Punta del Este tem uns dedos. E um monte de gente rica. Fizemos ainda uma breve passagem por Santa Ana, e a Andre cortou os meus cabelos em Salinas antes de chegarmos na capital. Chegamos em Montevidéu.
Passamos 2 dias ali conhecendo alguns museus e andando pela cidade. Estávamos exaustos e não gravamos nada. Era hora de organizar tudo para entrarmos no nosso terceiro país. Em 2 dias estaríamos em Buenos Aires e chegaríamos lá de barco, cada vez mais perto da Patagônia. Cruzamos um país inteiro de bicicleta. De bicicleta! Em algum ponto das nossas vidas, Bruno e eu decidimos sair pedalando sozinhos para enfrentar nossos medos, e nos encontramos na estrada. Claro, essa é outra história. Mas e se nunca tivéssemos levantado do sofá? E se tivéssemos decidido não fazer? Não sair? E se pudéssemos voltar? E se o medo tivesse vencido essa? Nada de Montevidéu, nada de caminho mágico, nada de melhor aniversário, sanduíche caseiro, lobos marinhos, lagunas, trilhas, acampamentos, pôr do sol, nada de Uruguai. Nada de nós. Mas eu não mudaria nada. Eu também não. A A Argentina nos espera.